Senhores, então, alguns complementos aí, até de algumas coisas que eu venho dizendo. Bom, primeiro, em relação à questão da tolerância da maldade, claro, daria a impressão que o que eventualmente eu falaria isso estaria de alguma forma sendo conivente com a maldade. Não. É porque eu estou dizendo que eu tolero a maldade no sentido que eu entendo que nem todas as maldades são necessariamente feitas contra o próximo. Então essas maldades que não são feitas contra o próximo, em essência todas as maldades são contra Deus, mas as maldades que não são feitas contra o próximo, que não sejam direcionadas contra o próximo, elas são muito mais facilmente toleráveis, né, e toleradas. Tem gente que não tolera mal feito. Não, não. Então resolva os malfeitos também antes dentro de você e se limite à verdade em relação aos malfeitos dos outros. Né? Você punir exageradamente já é, por si só, uma maldade. Inclusive, sendo que a possibilidade de homicídio contra quem não tem proteção espiritual, ou porque cometeu algum pecado e perdeu proteção espiritual, já é por si só uma maldade. Homicídio já é uma maldade. Então é possível se punir a mais. Né? Se punir exageradamente a ponto de se cometer pecados. Né? Para mim, há inclusive outras formas. O próprio furto também é mesmo entre outras alternativas. Então a questão da tolerância da maldade, não. Acho que é mais fácil tolerar o mal que não há um prejuízo direto ou mesmo indireto ao próximo. Né? Que eventualmente é algo que é mal, mas que não é necessariamente ofensivo. Algo que não é insinuoso e que não cause lesão. Né? Então é isso. Em relação, eu já vi também um argumento em relação, não porque os áudios. Não sei do que está falando. Se é sobre a questão do arrependimento, não, na questão do arrependimento havia dois argumentos externos ali. Um erro de interpretação, outro que não foi causado por esses caras aí. Né? Mas a questão é, em algumas atividades voluntárias eu sofri muito, na minha visão, desnecessariamente. Então eu me arrependo de precisar voluntariar e me recuperar e, portanto, precisar ir para esse tipo de atividade em que no final eu acabei mais me machucando do que me recuperando. Então, portanto, atrapalhou mais do que ajudou, né? Embora a minha esperança fosse diferente. Então houve arrependimento nesse sentido. Mas, de qualquer forma, havia um outro plus argumentativo, e ainda há, e essa questão, na verdade, não foi resolvida, né? Sobre a questão do arrependimento, se eventualmente no voluntariado, se realmente eu deveria fazer ou não, porque eu estaria ajudando, inclusive, quem não é próximo. Quem não é não possuiria a mesma filosofia que eu, e portanto seria pecado da minha parte. Portanto, eu só deveria, na verdade, se preocupar, eu deveria me preocupar, melhor dizendo, eu deveria me preocupar com os meus próprios problemas, porque qualquer outra coisa, na verdade, seria pecado. Eu só poderia ajudar quem é próximo. Né? Então, essa é a questão. Mas é aquela coisa também, eu sempre ajudei com o objetivo de que a pessoa fosse alterada. Mas é que tá, eu me arrependi justamente pensando nisso. Eu me arrependi no voluntariado pensando, não, peraí, talvez ajudar aqui pessoas que não são próximos, ou pessoas que de repente nunca de nenhuma forma poderiam mudar, apesar da minha esperança de mudança, seria, de mudança delas, que elas mudassem, seria pecado da minha parte. Então por isso houve questão. Não porque os áudios, e que motivou, talvez tenha motivado um sketch ali do Hermes e Renato, que foi ela se arrependeu, mas está com a cara tatuada. Talvez não tenha sido esse o caso, né? Talvez eles não tenham falado diretamente a meu respeito, mas que depois, inclusive, houve o argumento do Toninho Delício Malício. E não, porque na verdade a circunstância era essa. E ainda essa, então, interessantemente, essa questão não foi resolvida. Então talvez eu tenha que me arrepender do voluntariado, sim. Mas eu acho que isso eu cheguei a falar em vídeo, né? Se não falei, está aí repetindo a informação, não tenho certeza. E é isso. E um pouco esses temas que eu falei agora, eles me levam. Também outro argumento. Exatamente, ó. Esse argumento que eles fizeram acreditar, ó. Que eles fizeram acreditar que o voluntariado é errado. Não, havia uma questão argumentativa bíblica ali no que se reporta, né? A questão de qualquer tipo de voluntariado. E que talvez pelo voluntariado eu estaria fazendo mal. Embora a necessidade era só de ajudar os outros, mas também de autorrecuperação. E eu não poderia ter sido atacado, independentemente do grau de maldade, porque não havia tanta maldade, na verdade. Eu apenas dentro do patamar necessário. Não vi as pessoas serem punidas devidamente pelo exagero cometido. Não vi essa punição acontecer que deveria ter ocorrido. Né? Mais uma injustiça contabilizada que ficou realmente aí à deriva. Né?
ficou aí bastante a menor as tratativas, na minha visão, espirituais, que deveriam ter ocorrido contra esse pessoal e contra esse pessoal homicida, né? Homicida argumentativo, que busca por argumentos punir exageradamente, inclusive com mentiras, né? Fazer sofrer sem a menor necessidade, quando a pessoa não precisava sofrer, na verdade. A bem da verdade, a bem da verdade. O argumento do Treasures in the Sky que faltou trabalhar foi aquela coisa de fazer acreditar que a pessoa quis fazer sozinha alguma coisa sem pedido de repreensão. Então isso é o jogo, esse é o jogo do casamento. Não, eu vou fazer a pessoa acreditar que ela quis sozinha. Não. Então, o que eu estou dizendo no meu caso não é que fazer, até porque seria mentira. Não é você fazer acreditar, por exemplo, em relação à questão, de repente, já que eu não consegui retornar exatamente ao vampirado de maneira sucessiva, então, portanto, pessoas atacando para que eventualmente eu saia de algumas atividades voluntárias. Veja só, não é a questão de que as pessoas estão tentando me fazer eu pensar sozinho, ou nem só em relação ao voluntariado, que na verdade estou falando nesse vídeo, não, mais especificamente, em relação ao retorno à atividade secular. Não, vamos fazer ele acreditar que não é nós que falamos isso, vamos fazer que ele acreditar que ele quis ir sozinho. Não é fazer acreditar que eu quis ir sozinho, é que eu lembro dos fatos, e não é que eu queria. Realmente eu posso dizer aí, talvez com uma certa probabilidade, que eu não queria. Só que eu li na Bíblia, então não era questão que, fazer acreditar que a pessoa quis fazer sozinha, e não foi pela repreensão de igreja, ou repreensão de gente irresponsável, seja eventualmente da minha família, seja da sociedade, seja da igreja, seja do ocultismo, seja de outros meios da mídia, né? Da mídia, seja ela esportiva ou política ou de outras naturezas. Não é a questão de fazer acreditar que eu quis fazer sozinho. É que eu li a palavra e aí eu nem quis fazer. Eu falei, tem que me adaptar ao que a palavra diz. Nem sempre, até porque eu não pretendo não fazer isso, né? Não necessariamente gosto de fazer isso. Eu não quero necessariamente pensar a palavra, eu quero obedecer a palavra, né? Então veja bem, fazer acreditar que a pessoa quis fazer sozinha. Como? Se eu li a palavra e quis porque precisava obedecer. Ou achei que precisava obedecer. Não, nós fizemos ele acreditar, né? O Treasures in the Sky. Olha, um casal aqui, eventualmente, um casal NPC que a gente tem em contato em determinado momento do jogo. E daí aparece um momento. Não, o segredo aqui do casamento não é mandar a pessoa fazer e brigar com a pessoa. O segredo é fazer ela pensar que ela pensou nisso antes. Não. Eu realmente pensei nisso antes, mas não pelo meu próprio mérito. Porque eu li na palavra, estava lá escrito. Seja em relação ao argumento paulino, que me convenceu, seja em outros argumentos bíblicos que diziam no Velho Testamento e no Novo a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. E mesmo seja em relação à paz, alguma coisa, embora as medidas dos meus pais tenham, na minha visão, tenham sido totalmente equivocadas. Mas, e de outras pessoas, foram totalmente equivocadas. Mas nesse caso a resposta é essa. Não é que partiu de mim, é que partiu da minha própria leitura daquilo que era a palavra. Eu falei, eu vou obedecer, independentemente de qualquer... Não, dá para pensar o evangelho, mas eu não necessariamente quero pensar o evangelho. Recebi o argumento, vamos fazer. Quando eu estiver preparado, quando eu me sentir preparado a tanto. Essa era a questão. Né? Não quero ficar pensando a palavra necessariamente. Então, esse é o erro desse pessoal aí. Não é que eles quiseram... Não, nós vamos falar de uma maneira a ele acreditar que ele precisa fazer. Não, ele já achava que ele tinha que fazer. Por outro método. Não porque ele pensou sozinho, mas porque ele leu a palavra. Então, eventualmente, pode haver, o que eu estou dizendo, pode haver terceiras influências nesse caso que podem levar ao mesmo raciocínio, descaracterizando esse pessoal aí que acha que influenciou e não influenciou com argumentos errados. E é isso, então... Deixa eu falar sobre outra coisa. Não, então esse é um outro assunto que talvez eu deixe para outro vídeo, não sei nem se eu vou abordar. Mas é isso aí, valeu, coisa boa, valeu.